Universo Épico no ar e no programa de hoje, olha, o clima tá de terror, porque nós temos quadrinhos e game. Daqui a pouquinho a gente vai bater um papo sobre um game aqui, mas antes a gente vai falar sobre quadrinhos. E olha, nosso entrevistado já está aqui conectado. Tudo bem, Kiko? Tudo bem, Michel? Tudo Galera jóia. do Universo. Prazer falar com vocês. Kiko Garcia, a gente vai falar sobre a sua obra Catacumba, é isso? Sim, isso mesmo. Tô aqui, ó. Para quem curte quadrinhos de terror, a Catacumba é uma série totalmente brasileira, série de terror, várias histórias bem aterrorizantes. São várias edições. Atualmente está no 6º título, e cada quadrinho vai ter um tema. E as histórias vão seguir esse tema. Então, histórias de pavor na escada. Acontece alguma coisa na escadaria de cada história. A das loiras, loira macabra. Quem aqui nunca ouviu falar da loira do banheiro? Então aqui a gente tem loira do banheiro, loira do espelho, loira do asfalto. Temos histórias de crimes, olha lá. Crimes diabólicos. Aqui a faquinha para o leitor se ver, né? Olha lá. Então, histórias de serial killer, de assassinatos sobrenaturais, catacumba fobia, para quem tem aqueles medos incontroláveis, né? Então aqui uma aranha na capa lá para identificar. O leitor vai ler o gibi segurando, né, bem na aranha, assim, morrendo de medo. E histórias de possessão, Catacumba 666, que é a mais recente. Então, assim, as histórias seguem sempre esse estilo de terror brasileiro, as histórias inspiradas em contos, em causos, em lendas urbanas, lendas regionais, sempre nesse clima preto e branco, bem trabalhadinho, bem apresentado para o leitor. E ela tem várias curiosidades também, né? Além das histórias, né, serem todas diferentes, elas têm, às vezes, easter eggs, elas têm coisas escondidas nas páginas, tem brincadeiras diversas, por exemplo, assim, se você olhar o verso do gibi e você alinhá-los, eles vão formando um cenário, tá vendo? Então, para o colecionador, aqui eu estou mostrando ao contrário, para o colecionador, olha lá, fica a dica também para completar a sua coleção, né, e formar esse cenário. Deixa eu ver aqui. Eu estou mostrando ao contrário porque é difícil, né? Eu quero entender, né? Você trouxe ali diversos temas. Ainda tem tema, né, para ser discutido na questão do terror? Sim, são muitos temas, né? A ideia de trabalhar com temas surgiu assim, né? Eu tinha já algumas histórias escritas, algumas que eu gostava de escrever na forma de contos, né? E já trabalhava com quadrinho. Então, naturalmente, quando eu fui criar a primeira Catacumba, eu já tinha uma história ali que eu queria fazer, só que uma história que foi sair só na segunda, né, inicialmente faria parte da primeira.
Aí eu pensei, não, acho que eu vou unificar, vou dar um jeito de fazer uma revista temática. Então assim eu já tinha um tema para uma próxima. E aí eu não parei mais, né? Então esses temas, assim, nós temos vários ainda. Pode falar de folclore, pode falar de música, né? Assim, são lendas, a gente pode falar de histórias de cemitério, histórias de estrada. Então, assim, o nosso Brasil é muito rico, né? Então, a gente tem um folclore, né? Assim, essas histórias que o povo conta, a gente tem muita coisa. Então, são muitas ideias ainda para trabalhar, né? Eu parei aqui na sexta, a próxima também já tem definido, até a nona já está definido o tema. Então, eu sempre trabalho, já tenho alguma gordurinha para queimar até chegar nos próximos, né? Isso que é organização. Bom, daqui a pouquinho a gente vai falar do que vem por aí, mas eu quero saber mais sobre as histórias que você criou, né? A respeito dessas lendas, fantasmas, sobrenatural, serial killer, do que você mais gosta de escrever e desenhar? Bom, eu acho que assim, né, contar a história, né, eu gosto assim desde moleque mesmo, né, desde criancinha, eu cresci ouvindo histórias, né, ouvindo e lendo histórias, então isso é algo que faz parte, é bem presente na minha vida, né. Desenhar também, eu comecei a trabalhar, né, assim, tem 23 anos que a minha primeira história foi publicada, foi em agosto de 1999, era uma história infantil com traços folclóricos. Então eu já coloquei, era o mês do folclore, né, em agosto, então eu já coloquei ali um pezinho de terror. Os personagens se fantasiavam de mula sem cabeça, de saci, para pregar a peça um no outro. Isso numa revista infantil, né, que saía naquela época. Então, assim, isso é natural para mim. Eu sempre acabo seguindo esse caminho, né, esses passos do terror na hora de escrever, de desenhar. E assim, é um prazer enorme, né, assim, trabalhar com isso. E as ideias, elas vão se empilhando, né, então isso não tem fim, eu sinto que não tem fim, né, vou seguir sempre fazendo isso. Qual que foi o retorno, né, o feedback dos leitores? É muito positivo, desde a primeira que saiu, né, que foi em 2014, se não me engano, agora de cabeça, 2014, o público vem aumentando, né, então assim, com a participação de eventos e lançamentos de mais edições, esse público vem se solidificando, né. É claro que no Brasil, né, essa parte de leitores, conquistar o público leitor é sempre a tarefa mais difícil, né, para um artista, para um escritor, né. Mas o trabalho vem sendo, né, cada vez mais solidificado, né? O importante é não parar de fazer, né? A gente tem que sempre continuar, né, alimentando essa cena, né?
Nosso Brasil é muito grande, então nós temos diversas regiões, estados, cidades, e acredito que com isso muitas histórias, né, características, lendas específicas de cada região ou cada cidade. Já teve alguma situação de algum leitor mandar para você, faz essa história, né, contando uma história para você, né, transcrever e transformar em um quadrinho? Sim, às vezes acontece. É uma pergunta tão interessante que, assim, naturalmente eu criei aqui no final de cada catacumba tem uma seção de cartas, né? O correio aqui do Ivan Murtov. Então, só que inicialmente essas cartas eram, assim, eu que tinha criado, né? Elas não eram cartas verdadeiras, né? Eram histórias a mais que eu queria contar, então elas entravam no formato de carta, né? Um microconto. A partir da fobia, né? A anafobia foi o primeiro relato aqui que um amigo meu, conversando com ele num evento, amigo também que também é quadrinista, eu falei, cara, eu gostei dessa história, eu vou colocar no gibi no formato de conto. E a partir daí eu comecei a selecionar, mas então assim, às vezes as pessoas mandam, ou conversando com as pessoas naturalmente eu falo, cara, essa pode entrar no próximo catacumba e assim por diante. Então, e assim, e conforme também a gente vai viajando, né, a gente tem oportunidade de ir para outras cidades também, isso vai aumentando, essa troca, né, com o público vai aumentando. Tanto que a partir daí nasceu o Assombra Contos. O Assombra Contos é um livro que eu escrevi junto com um amigo meu que é do Recife, meu grande amigo Roberto Beltrão, um abraço para ele. Nós criamos aqui esse livro, então são duas histórias minhas, né, e duas dele. Além de é um livro de contos mesmo, né? Você pode ver que não é um quadrinho, né? Contos, e ele tem ilustrações, né? Ilustrações de página inteira. Então, eu cuidei dessa parte da ilustração e do projeto gráfico, um livro que foi inclusive premiado ano passado pela Aberst, aqui em São Paulo, né? A gente ficou bem feliz. Então, e o nome dele aqui, ó, Assombra Contos, Causos que o Povo Conta, né? Então, qual que é a ideia? O Brasil inteiro é assombrado, né? Então, ele cuida do projeto do Recife Assombrado, pesquisando as histórias de lá, e eu faço, não só as aqui de São Paulo, tem história aqui que se passa em Santos, que se passa no norte, né? Então, as histórias da Catacumba são bem diversas. Então, eu criei esse projeto, convidei ele para participar, ele topou, e aí, dessa forma, cada um escreveu duas histórias, e tá aí o livro que nasceu bonitão, por enquanto até já ganhou prêmio e vem conquistando leitores, né? O que você consome para manter a chama acesa, né, de inspiração, referência? Bom, eu gosto muito, assim, né, de filmes, livros, séries, assim como todo mundo, né? Eu tenho alguns escritores que eu gosto mais, assim, no caso Stephen King, eu gosto bastante, né, de Edgar Allan Poe, de Franz Kafka. Então eu tenho vários autores que eu gosto. Gosto também das coisas que são escritas aqui mesmo, né, dos autores brasileiros também. Meu pai é escritor, então eu cresci lendo os livros dele também. Então,
E filmes, na verdade, não só terror, né? Vários tipos de história, né? Gosto de aventura, gosto de histórias de detetive, e por aí vai. Quadrinhos também. Então é muita coisa, é difícil falar uma só, né? Mas, assim, eu tenho um pé também no underground, então eu gosto também da cultura underground, né? Da cultura do punk rock, do skate. Então tá tudo misturado, né? Então todas essas manifestações artísticas e culturais servem para né, enriquecer assim a minha mente aqui na hora de criar. Olha só, agora pensando no lado comercial do negócio, né? Porque por mais que um escritor faça um livro, escreva um livro, um quadrinista, né, lá com os seus quadrinhos, a gente tem que pensar no negócio, né? Porque não deixa de ser um produto. E diferente, se você pegar e comparar o gênero romance e comparar com o gênero terror, nós vamos ter muito mais seguidores do gênero romance, porque é muito mais amplo. Muitas pessoas falam, eu tenho medo de terror, então tem aquela repulsa, né? Eu, do contrário, amo terror, também faço parte desse grupo que gosta do terror. Você ficou com medo de abraçar esse nicho e trabalhar um nicho que não é tão assim amplo? Assim, eu não diria medo, talvez assim, é saber onde você está pisando, né? Porque eu costumo até dizer, né, que é como se fosse assim, você vai abrindo gavetas, né? Então, você abre uma gaveta que é você trabalhar com arte no Brasil. Aí você abre outra, dentro da arte você vai querer ilustração, dentro da ilustração você vai querer quadrinho, dentro do quadrinho você abre outra gaveta, é quadrinho de terror. Então, são muitas gavetinhas que você vai abrir até chegar nesse nicho, como você bem pontuou, né? Que a gente está trabalhando um nicho. Então, assim, talvez a ideia principal seja você ter a noção, né, de onde você está, né, assim, se adentrando para você não se decepcionar, não esperar algo que não vai acontecer. Então acho que você tem que trabalhar muitas coisas juntas, né? Então, eu sempre soube, assim, o caminho que eu estava, né, assim, trilhando, né? Isso é uma coisa que vem comigo desde criança mesmo, né? Essa coisa de desenhar, de quadrinhos e tal. Então, eu sempre soube dessa dificuldade, né? E aí a gente tem que criar maneiras. Então, eu crio um site, participa de eventos, participa de bate-papo como esse aqui hoje. Então, a gente vai fazendo de tudo para poder, né, diversificar esse público, né? E vender os produtos, que é também importante, né? Ô Kiko, onde que a gente vai parar com o gênero terror, né? Porque é um gênero que nós temos ali, vamos supor, uma época a gente vive a demanda dos zumbis, outra dos fantasmas, dos assassinos. Tem como criar ainda, vir coisa nova, sei lá, de repente vir uma fase só de monstros, criaturas, né? Então, que nós já vivemos, né? Gremlins, né? Bichos esquisitos. Tem como criar, inovar ainda no gênero terror? Nos anos 50, aquela época dos bichos gigantes, né? Aranha gigante, vespa gigante. Eu acho que assim, eu acho que tem, assim, a gente tem esse, por exemplo, né, terror psicológico, apesar de não ser novidade, né, mas é algo que ultimamente vem chacoalhando. O terror social, né, a gente misturar, por exemplo, as últimas catacumbas e o projeto que eu estou trabalhando agora, o próximo livro, ele tá bem assim embebido nessa coisa, né, nessa causa, né, do terror social. Então assim, a gente passa vários tipos de mensagens, né? Então,
Eu acho que assim, a política sempre está presente, não a política partidária, né, mas assim, a política como algo assim, né, presente na sociedade, algo que a gente precisa, né, discutir, precisa ser discutido. Então você pode usar o terror como uma forma, né, para criticar, para apontar certas coisas, né. Então eu acho que sempre cabem, né, inovações, né, e ao mesmo tempo revisitações, né. Então você pode fazer um terror social usando espíritos, usando monstros gigantes. Então, de certa forma, as histórias estão aí, elas já foram criadas, mas você pode criar novas histórias, ou histórias que sejam, né, que tenham um início parecido, mas contadas de outras maneiras, né? Então, eu acho que sim, que a gente sempre pode chacoalhar tudo e criar coisa nova. Se não, como criador, né, eu não tenho como não acreditar nisso, né? Agora, o que o Kiko tá preparando? Qual é o cronograma? O que vem por aí? Eu estou trabalhando aqui, eu terminei a semana passada, né, as últimas páginas de desenho. É um álbum, né, uma história, não é uma antologia, né, assim, por exemplo, a Catacumba é uma antologia, vem 3 histórias e tal. Esse álbum que eu estou fazendo vai ser uma história única, uma história fechada, mas, né, de mais fôlego, maior, que vai se chamar Terra Roxa. Então eu estou agora naquela fase de pôr os balões, de montar os textos, e assim que eu tiver tudo redondinho, já estiver encaminhando para a gráfica, eu vou preparar o lançamento. Ele deve sair no fim do ano, ele vai sair no fim do ano na CCXP, que é um grande evento que acontece aqui em São Paulo, que eu já estou confirmado nele. Então vai sair, né, lá em novembro, dezembro. E aí é uma história. Ela foi assim, eu criei ela inicialmente nos anos 2000 e pouco, assim, comecinho dos anos 2000. É como se fosse uma sociedade assim que vive no meio de canaviais. O canavial tomou conta do Brasil, então tem zumbis no meio de canavial, tem disputas. Então eu não posso contar muito para não estragar, mas assim, mistura um pouco, né, assim, de zumbi, de problemas sociais, tem coisas sobrenaturais, tem aquelas histórias de luzes em plantação, né? Então tem um terror bem brasileiro vindo por aí. Kiko, para o pessoal de casa não perder, como é que faz? Tem Instagram? Quais são as redes sociais para eles acompanharem as novidades e o seu trabalho? Maravilha, pode acessar. O meu Instagram é Kikomics, então é com 2 Ks, né? K no começo e K no meio, Kikomics. E meu site também, que é kikomics.com.br. Tô também no Facebook e no Twitter, é só procurar como Kikomics, né, com 2 Ks. E aí vocês acompanham por lá, e eu sempre divulgo também os eventos que eu vou participar, né? Então é facinho de me encontrar, se tiver coragem, né? Sensacional, adorei o bate-papo. E olha, é assim, quando é bom, é gostoso, passa muito rápido. Já estouramos todo o nosso tempo aqui, mas ó, lançou coisa nova, volta aqui para compartilhar com a gente? Com certeza. Muito obrigado. Queria agradecer mais uma vez por ter, né, me convidado para participar. Obrigadão. Valeu. Olha, a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco tem mais terror. Estamos de volta, segundo bloco do Universo Épico. Eu falei, a gente segue aqui falando sobre terror e agora é game. E o nosso convidado já está aqui conectado, é o Jackson. Tudo bem, Jackson? Tudo ótimo, tudo bem? Tudo jóia.
de Campinas, diretamente aqui de Campinas, né? O nosso entrevistado anterior, né? Falamos sobre Catacumba, quadrinhos. Ele era de São Paulo, agora estamos aqui na nossa cidade de Campinas. Jackson, conta um pouquinho pra gente do seu projeto, né? É um game, Homeless. Bom, o Homeless, ele surgiu um pouco antes da pandemia, né? Do início da pandemia. E veio através de um simples desenho, de um simples rosto. E através daquele rosto, a gente queria tentar desvendar um mistério, né? Como se aquele personagem, né, estivesse escondendo algo, né? Então, através dessa curiosidade, me veio um sentimento, né? Parece que ele não pertence a algum lugar, ele se sente, sabe? Aí foi criando uma série de sentimentos desconexos, e assim a gente começou a trabalhar no enredo de Homeless. E aí... E foi seguindo, né? E aí você criou, além desse personagem, toda uma ambientação? Sim, porque, por exemplo, quando eu criei o personagem, ele ainda estava bem vago, né? Tinha muita coisa que não estava conectando com as coisas, né? Nisso, minha avó havia falecido, né, em 2019, e aí quando eu voltei para a cidade dela, né, em Mococa, interior de São Paulo, eu senti algo de não pertencimento, né? Falei, nossa, mas tá diferente aqui sem a minha avó, né? E aí eu trouxe esse mesmo sentimento pro personagem, que é o Nelson Santana, né? Que é o personagem protagonista de Homeless. E eu falei, não, é agora que eu vou trabalhar nesse enredo, né? Eu já tenho um sentimento chave, então eu vou fazer com que ele volte para a cidade, que ele nasceu, que ele foi criado. Minhas mãos estão transpirando. A minha boca tá seca. O meu coração palpita. Minha respiração está espaçada. Sim. São sintomas claros de que estou ansioso. O último ônibus para Santa Cecília partirá em breve. E saber disso faz com que um sentimento estranho pulse ainda mais forte dentro de mim, além da ansiedade por si só. Será nervosismo? Talvez. Mas por quê? Sei que tenho meus problemas de memória, e se não fosse por este caderno, eu seria capaz de esquecer o meu próprio nome. Santa Cecília... Santa Cecília... Ah, aqui está. É a cidade que eu nasci. Me lembrei. Estou indo para a casa dos meus pais. Nossa, quanto tempo! Não é nervosismo que sinto, e sim esperança. Esperança de reencontrá-los, esperança de me encontrar. Pois é, meu consagrado. Se eu também pudesse apagar certas coisas do meu passado, a vida seria mais fácil. Ô Jackson, na maioria dos games de terror, eles, claro, misturam ali, além do ambiente sinistro, né? Um ambiente todo, né, que gera aquele clima. Aí você mistura puzzles, né? Que precisam ser resolvidos. E também os elementos de susto. Conta um pouquinho mais sobre essa estratégia dentro do jogo. Certo. Porque o protagonista está tentando desvendar o seu passado, porque ele não se recorda do que aconteceu com ele, então tem toda uma trama por aí, né? Então ele volta para a cidade que ele nasceu, e a cidade está abandonada, a cidade não tem nada, não tem ninguém, ele não encontra uma alma penada nele. E nisso você está tentando trazer suas memórias
Então é como se você estivesse desvendando a sua cabeça, né? Desvendando a cabeça do protagonista, né? Então tem esses quebra-cabeças, tem... Aí que nem você comentou sobre susto. A gente não quer trazer isso. Aí é que tá, a gente quer que o terror ele se crie naturalmente, a gente quer que o silêncio seja o terror, né? Então a gente tenta trabalhar nessa sem os clichês do jump scare, né? Que é aqueles gritões que acabam só tirando a concentração da pessoa desnecessária. Mas você falou do silêncio e tem trilha sonora, né? Trilha sonora autoral, original. Sim, é a trilha sonora, que nem eu sou compositor também, né? E a gente está contando com uma equipe também, que tem o Marcos Adriano, que é da cidade da minha avó, né? Só que agora ele está morando, eu não vou me recordar onde ele está agora, mas é em Minas Gerais. Que é um guitarrista incrível, tem uma criatividade maravilhosa, está compondo trilhas excelentes, assim, que estão me surpreendendo. Tem a Giovanna Andreu, que canta, né, algumas músicas do jogo. E a gente está tentando trazer também bastante elemento dos anos 80, né, que são os sintetizadores, porque o jogo ele se passa mais ou menos nessa época, né, então vamos tentar ambientar bastante, né, com essa trilha sonora. Até o visual, né? O visual dos games de 80, 90, foi uma escolha também para criar esse ar de mistério. Sim, porque a questão do visual em si, né, como o jogo se passa nos anos 80, 90, né, 89 para ser bem mais específico, trazer o visual e a trilha sonora ambientada no mesmo na mesma época, faz com que a imersão seja maior, né? Que você fala, nossa, eu estou vivendo, é que nem assistir o Stranger Things, por exemplo, que é uma grande referência também para muitas coisas. O visual, a trilha sonora, te faz ir para Hawkins, né? E assim como no Homeless, a gente quer trazer esses elementos, né, de oitentistas para trazer a imersão mais para o jogador. Boa noite, queridas e queridos ouvintes da Retro Rádio. 23 horas 37 minutos. DJ Marcos falando. Hoje o clima está nublado. Temperatura 22 graus. O trânsito por toda a cidade está silencioso, tranquilo e parece que vai chover, hein? Fique ligado na Retro Rádio 88,9 FM. Fiquem agora com mais música. Santa Cecília, quanto tempo. Mal posso esperar para reencontrar os meus pais. Já até posso sentir o cheiro daquele feijão fresquinho. Nelson, vem almoçar, filho. Nelson, quantas vezes eu vou ter que te chamar? Vem almoçar agora. Nelson, eu vou falar pro seu pai assim que ele chegar. Opa. Parada aí, meu consagrado. O que você tá fazendo aqui? Meus caros ouvintes, tem alguém aí?
Ainda são 23 horas e 37 minutos. DJ Marcos de novo. E de novo. E de novo. O clima tá sempre nublado. A temperatura não muda nunca. O trânsito por toda Santa... E não vai chover. Só parece que vai, mas não vai. Mas fique ligado aqui na Retro Rádio 88,9 FM. Fiquem agora com... Alguém em casa? Pai? Mãe? Onde é que vocês estão? Mas o que é aquilo? Agora, o que o público quer saber, né? Eles querem saber quando é que eles vão jogar. Então, nós temos aí algumas fases, né, de produção. Vocês já venceram a primeira etapa e aí estão numa segunda etapa. Então, explica pra gente esse processo. Então, teve lá uma arrecadação de financiamento coletivo, né, para desenvolvimento do game para PC. Então, explica pra gente esse processo. A gente primeiro arrecadou para desenvolver no computador, né, peças para o computador e tudo mais. E após isso, agora é só desenvolvimento, que é o processo mais demorado, né, que é o mais árduo, né, porque o roteiro já estava escrito, as falas, essas coisas já estavam todas meio que prontas. Então tem a parte de desenvolvimento e a parte de artes, porque todo o cenário está sendo feito à mão. As animações dos personagens, como é em pixel art, então você tem que desenvolver, né, você tem que trabalhar movimentação por movimentação, cada lado do personagem. Então, após isso, a gente está pensando em expandir ainda mais os cenários para levar para computador, né? Para sair do computador e ir para os consoles, como PlayStation, Xbox, Nintendo. E aí é a segunda fase de arrecadação, que também já está o link para as pessoas que quiserem contribuir. Sim. Aí você acessando lá, você tem várias recompensas, né? Doando a partir de R$30, você já tem uma cópia do jogo para computador, né? E aí tem camiseta, tem quadro, tem pôsteres diferentes, tem comic book, né? Que você pode acompanhar uma história que se antecede, né, a Homeless. Então, tem muita coisinha legal lá na campanha. Independente dessa segunda fase, que é mais voltada para o console, né, que aproveita, já que o game está pronto para PC, por que não desenvolver para console, né? Mas ele vai sair para PC, e aí qual é a data, né? É para esse ano ainda? Aí é que tá. Esse ano a gente tem a previsão para lançar uma versão demo, né? Porque teve muitos atrasos, né? Muitos empecilhos por conta mesmo da pandemia. Mas a data prevista é para o ano que vem, 2023. 2023. Então... A gente só não tem um mês ainda, mas 2023. Então, pessoal de casa que ficou interessado, olha só, ele vai passar aí. Como é que faz para acompanhar? Tem redes sociais do game, Instagram, TikTok, Facebook, site. Agora é o momento de você divulgar o trabalho de vocês, né? E para que as pessoas incentivem e cobrem o game. Bom, é Homeless Jogo em todas as redes sociais. Instagram, Facebook, Twitter. A gente tem um canal no Discord também, né? Você acessando lá pela qualquer outra rede social, você pode conseguir um link do Discord lá conosco. Dentro do Discord de nossa comunidade, a gente está sempre divulgando algum materialzinho novo, alguma novidade mais exclusiva para os contribuintes. Então, é isso. Olha só, a gente está aqui na torcida para que essa segunda fase, né, da arrecadação coletiva de vocês, né, alcance os números que vocês precisam. E o game lançando para PC, né, a gente vai ficar aqui, ó, torcendo. E aí manda um vídeo pra gente depois que estiver pronto, combinado? Claro, com certeza. Mandaremos sim. Aí a gente mostra aqui o resultado final. Perfeito.
Jax, eu quero agradecer então a entrevista. Muito obrigado por compartilhar esse trabalho que não é fácil, né? Não. Nossa, isso toma noites e dias de... Eu já cansei até, só na hora que você falou que tem que fazer os dois lados do personagem, de um lado pro outro, eu já até fiquei cansado já. Nossa, não, imagina que são 8. Valeu, Jackson. Um super abraço, viu? Igualmente, um abraço. Ponto final no Universo Épico e a gente volta na próxima semana. Tchau!